Pessoal, Deus abençoe vocês, espero que estejam bem. Estou aqui em mais um dia, agora com esse material aqui, graças a Deus pude comprar. Uma estrutura simples, mas eu espero que possa produzir um conteúdo de melhor qualidade para cada um de vocês. Hoje, tratando sobre a Bíblia, né? Aquilo que nos guia neste mundo, né? Se é que eu posso chamá-lo de aquilo, né? A palavra de Deus é onde temos, é onde encontramos segurança para ah, identificarmos os caminhos que devemos seguir e aqueles que devemos evitar, né? É onde conhecemos a verdade, a palavra do Evangelho, a palavra de salvação, né? E existem algumas discussões, né, que envolvem a Bíblia, né? Principalmente no âmbito da tradução, por exemplo. Mas existe uma questão ainda mais essencial que é discutida. A Bíblia é a palavra de Deus? A Bíblia contém a palavra de Deus? Primeiramente, eu gostaria de deixar claro que eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus. Eu acredito que você dizer que a Bíblia contém a palavra de Deus, como por exemplo, meu professor o acredita, e eu, com toda sinceridade, discordo dele, inclusive eu já conversei com ele sobre esse tema, e eu gostaria até de expor, talvez reformular, melhorando ainda mais os argumentos que eu já usei com ele, né? Mas eu creio que dizer que a Bíblia contém a palavra de Deus, como alguns fazem, abre margem para que literalmente qualquer pessoa possa, a, a seu exclusivo e único critério, identificar o que supostamente para ela seria palavra de Deus e o que seria palavra que não é de Deus, que é palavra de homem, palavra de anjo, ou do que seja, né? Fica até difícil precisar. Ou seja, em outras palavras, a pessoa poderia escolher minuciosamente, com seu próprio critério, o que ela iria seguir e o que ela não iria seguir, o que ela precisaria seguir, o que ela não precisaria seguir. E nisso, tá claro, isso aqui é uma consequência de um problema. E eu quero elucidar o problema, porque não faz sentido, com os argumentos que são utilizados, dizer que a Bíblia contém a palavra de Deus e que ela não é a palavra de Deus, né? O primeiro é um argumento que eu entendo, não que eu concorde, mas eu entendo, que essas pessoas podem falar que não, a Bíblia descreve fatos ruins, descreve coisas ruins e tal, ali não era Deus falando, né? Mas eu trago aqui uma analogia para que o entendimento fique ainda mais fácil. Vamos supor que eu estou aqui com o Joãozinho. E o Joãozinho falou que 2 mais 2 é igual a 5. Ele errou no que ele falou. Mas eu tenho aqui, eu quero falar para alguém o que o Joãozinho falou. Olha, Pedrinho, o Joãozinho falou que 2 mais 2 é igual a 5. Existe algum erro no que eu fiz? Não existe. E por que não existe? Porque qual que era o meu intuito aqui? Fazer uma citação. E eu fiz uma citação fidedigna e completa ao que de fato eu ouvi. Se o Joãozinho tivesse falado que 2 mais 2 é igual a 5, e eu tivesse falado que o Joãozinho falou que 2 mais 2 é igual a 4, aí eu teria errado. Pois por objetivo de fazer uma citação, de citar o que o outro fez, eu teria errado. Porque eu teria distorcido, eu teria mentido. Então, ele errou, sim, porque o objetivo dele era né, chegar no resultado de uma operação matemática. Ele errou, de fato. Mas quando eu apenas reproduzo as palavras dele como citação, narrando o que ele fez, o que ele falou, não, eu não erro, porque o meu objetivo não é dar o resultado de uma operação matemática, e sim fazer a citação. E a citação eu fiz com qualidade. Tanto quanto se o Joãozinho tivesse matado uma pessoa, e eu tivesse apenas narrado Joãozinho matou uma pessoa, eu não teria culpa por matar a pessoa. Nem necessariamente eu estaria fazendo apologia ao homicídio.
não estaria incentivando o homicídio. Não é porque você narra um fato que você concorda com ele. Por exemplo, um professor de universidade, provavelmente ele vai ter na sua profissão de narrar teorias que ele não concorda, principalmente em áreas que tem muitas na filosofia, por exemplo, na linguística. Ele vai ter de dar aulas de teorias que ele não concorda, mas ali o papel dele não é concordar ou não. O papel é simplesmente apresentar a teoria tal como ela é. Um jornalista também, muito ligado a esse fato, não é porque ele fala de coisas ruins que ele concorda com essas coisas ruins. Aí a gente entra em vários problemas, o sensacionalismo de algumas mídias. Inclusive de. Aí não é o intuito desse vídeo, mas inclusive de programas que deveriam ser cristãos, que viraram canais de fofoca cristãos. Não são cristãos. Podem ter o nome, mas como se fosse um fuxiquei cristão. Mas esse não é o objetivo aqui. Mas não é porque você narra uma coisa, um algo, que você concorda com esse algo. E, às vezes, eu citei que o Joãozinho falou que 2 mais 2 é igual a 5, exatamente para daqui a pouco citar que não, ele se corrigiu. E depois ele falou que 2 mais 2 é igual a 4. Aí você pode ver a evolução dele. Poxa, ele acreditava em uma coisa errada, agora ele acredita em uma coisa certa. E exatamente nesta linha de raciocínio, eu já entro no outro ponto que eu elenquei aqui. Eu creio, sim, na minha visão bíblica, eu acredito nisso, que é possível ver uma evolução dos personagens na fé. Por exemplo, eu observo isso em Paulo, observo isso nos apóstolos. Os apóstolos, quando eles estavam em Jesus, eles pareciam crianças aqui, por analogia. Pareciam engatinhar muito devagarzinho. Agora, quando você observa esses mesmos apóstolos escrevendo as epístolas, as cartas, Pedro, por exemplo, compare o Pedro que andava com Jesus, a forma de falar de Pedro, a seriedade de Pedro, ou, né, né? E compare Pedro com o que ele fala lá nas suas duas cartas. Você vê uma evolução nítida, né? E isso, claro, envolve outros motivos, porque os apóstolos, no geral, quando eles ainda andavam com Jesus, eles ainda não tinham a plena, como é que eu posso dizer isso? Eles não tinham ainda, por exemplo, Pedro não era convertido, ainda que ele tivesse andado com Jesus. Ele andava com Jesus. Inclusive, Jesus escolheu ele e fez ele ser apóstolo, fez ele andar com ele mesmo antes de ser convertido. Porém, esses apóstolos, eles, enquanto andavam com Jesus, não entendiam de fato aquilo tudo. Eles assumiam, né? Por exemplo, Pedro, se não me engano, Natanael assumiu Jesus como Messias, Pedro assumiu Jesus como Messias. Porém, é diferente, porque depois eles passam a entender toda a antiga aliança aos olhos de Cristo. Isso depois da morte de Cristo, no que eu observo. Então eu vejo uma evolução dos personagens na fé. Mas às vezes, justo essa evolução é para vermos, poxa, o que Deus faz nessa vida. Quando você vê Paulo, de onde Paulo veio, até onde ele foi. Paulo, quando você vê o começo da narrativa sobre ele parece um homem simples, parece que ele andava como. Eu digo, claro, ele continuou simples na, sim, na simplicidade que devemos ter. Eu digo simples mesmo, depois de se converter, ele ficou quase que como um, 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 como é que eu posso dizer, um estrangeiro ali. As pessoas tinham medo dele, é como se ele tal, e depois ele foi progredindo. Depois ele se tornou um apóstolo que escreveu diversas cartas. Acho que em questão de quantidade de livros, é o maior escritor do Novo Testamento. Talvez até em quantidade de, de texto em si. Tá? Eu não sei afirmar isso. Então eu vejo sim um caminhar na fé, uma evolução. Mas isso não faz com que a Bíblia deixe de ser palavra de Deus. Igual quando a Bíblia narra coisas ruins que um personagem ou outro fez, eu não creio que ela deixe de ser palavra de Deus.
Porque Deus pode exatamente mostrar àquele personagem o que ele fez de ruim, aonde levou essas coisas de ruim que ele fez, e óbvio que Deus é verdadeiro, ele não vai alterar a história desse personagem, ele vai contar como foi, né? Inspirando aquele que estava escrevendo. Inclusive, alguns, não creio que eu nunca vi isso. Alguns podem, desmerecendo o texto bíblico, provavelmente ateus ou de outras religiões, podem querer comparar o texto bíblico com mitologias, com relatos mitológicos da cultura grega, de outras culturas, como se o texto bíblico fosse uma coisa muito básica, como se fosse uma coisa muito simples, como se, né, tivessem relatos muito mais robustos, muito mais trabalhados. Mas é claro, aí eu faço uma analogia aqui. Quando você simplesmente cita uma coisa boa, a prefeitura plantou 100 árvores num parque. Aí você publica a notícia lá. Tem pouquíssimas visualizações. Agora, não seria reportagem, né? Você publica lá e depois você publica com super sensacionalismo, exagerando, né? Distorcendo, né? Fazendo aquele famoso clickbait, né? Prefeitura vai pagar benefício de 1.500. A pessoa, quantos cliques vão ter naquilo? Aí depois você entra e descobre, não, é só para um grupinho ali. Então é óbvio, quando você tem intenção de que seu texto seja lido, eu digo na intenção estética do autor, de produzir algo que cative as pessoas para si, para o texto, a partir dessa intenção de fazer um texto que as pessoas achem maravilhoso, ainda mais antigamente, é claro que esse texto vai parecer mais bonito porque tudo é exagerado, porque tudo são invenções. Agora, em certos momentos, o texto bíblico pode, aos olhos humanos, parecer monótono. Por quê? Porque está contando a verdade. Nem sempre a verdade é super emocionante, é guerra, é batalha, não sei o quê. Nós vemos guerras na Bíblia. Mas se a gente for do quesito emocionante, é possível que romances ou contos de cavalaria sejam mais emocionantes. Por quê? Porque a Bíblia não tem o objetivo de ser emocionante. Claro que a palavra de Deus emociona, o amor de Deus emociona, cativa os corações, transforma as vidas. Mas esse emocionante, não caímos na falha da ambiguidade aqui. É emocionante, é diferente aquilo é emocionante quando eu tô vendo um seriado, uma coisa assim, que aquela coisa acontecer. A Bíblia não tem esse objetivo, porque não tem o objetivo estético. Quando a Bíblia, por exemplo, tem um livro descritivo, um livro histórico, ela tem um objetivo, no que eu observo, de, claro, compor toda a narrativa bíblica, toda a história bíblica, mas também narrar fatos. E não necessariamente esses fatos são aqueles que, não, a mitologia de tal, que o não sei o que fez isso aqui, isso aqui, isso aqui. Isso mostra, inclusive, a verdade dos textos bíblicos para nós. Nós vemos que não é uma invenção maluca apenas com o objetivo de cativar os incautos da época dos gregos antigos, igual outras mitologias totalmente fora de sentido, fora de lógica, filosofias vãs que eram criadas por pessoas enganadas para também enganavam outras pessoas. Mas voltando aqui, né? Então eu observo sim, ah, como eu já disse anteriormente, a evolução de personagens na fé, né? E claro, pessoal, quando tratamos de texto bíblico, existem inúmeras, aos meus olhos humanos ao menos, que eu não consigo contar, dificuldades. Eu mesmo tenho dificuldades no texto bíblico. Tem trechos que eu não consigo interpretar. Trechos que eu preciso pedir ajuda a outros também, para que possamos elucidar um momento. Isso é normal. Claro, até aqueles mais, com muito mais tempo de fé, muito mais tempo de estudos, que possivelmente vão conseguir explicar trechos que eu não consiga, até eles vão ter dificuldades em explicar certos temas. Às vezes o que
ou às vezes eles não conseguem explicar, ou às vezes eles dão possibilidades para se explicar esse tema, né? Tem temas que são muito complexos. E às vezes essa incapacidade de explicar algo não vem nem sequer de uma limitação do estudioso, vem do texto bíblico. E eu não digo limitação no sentido que o texto bíblico não é completo, mas esse é o ponto. O texto bíblico é limitado àquilo que ele se propõe a falar. Ele completa em tudo que ele se propõe a falar. Óbvio que se eu for querer aprender a fazer bolo, o texto bíblico vai ser incompleto em relação a isso, porque na verdade está sendo incompleto aquilo que eu quero, que não tem nada a ver com o texto bíblico, ele não tem esse propósito. Então, para tudo que ele precisou falar, tudo que ele precisa falar, e tudo que ele se propôs a falar, que foi o que Deus quis que ele falasse, ele falou. Então, ele é completo no seu objetivo. Agora, tem questões que são curiosidades nossas, que o texto bíblico não tem nada a ver com isso. Ainda que o tema seja, de certa forma, bíblico, e é de bíblico, né? Envolve a Bíblia. Por exemplo, os animais lá no Éden eram imortais. A Bíblia não tem o mínimo propósito de esclarecer isso, né? À toa que ela não esclareceu. Então, isso, ainda que tenha um tema, tenha relação, isso aqui está fora do escopo bíblico, do que ele se propôs a falar. Inclusive, entra naquela coisa que é a teologia da especulação. Pode ser, pode não ser. Não sabemos. Pode ser, pode não ser. Isso, aquilo que foge dos limites daquilo que o texto bíblico novamente se propôs a falar. E também tem as limitações do próprio estudioso, né, em temas que às vezes o texto bíblico aborda, mas que fogem, em certo ponto, em certa medida, à nossa capacidade de interpretar, de assimilar, de entender, ou de entender tão facilmente, né? Agora, uma questão que eu levanto aqui, não necessariamente eu concordo com ela, é aquilo que os mormons dizem. A Bíblia é a palavra de Deus, até quando ela for traduzida corretamente. Claro, da forma com que os mormons usam essa afirmação, fica muito claro que é implícito que eles estão demonstrando que eles acreditam que a Bíblia não tem confiabilidade nos dias de hoje. Porque é muito vago você dizer isso, deixar de usar a Bíblia por isso, mas não ter nenhum critério objetivo para demonstrar o que que foi adulterado e tal, porque parece que é isso que eles acreditam. É porque uma coisa são erros pontuais de tradução, outra coisa é você não saber apontar nenhum desses erros e deixar de usar a Bíblia como se não. A Bíblia já foi muito mal traduzida, adulterada, corrompida, e agora a gente precisa de um outro texto para substituir. E a gente sabe que isso está errado, né? E usam dessa afirmação sem nem sequer mostrar quais textos, quais são os problemas de tradução, onde estão esses problemas, é algo totalmente vago. Ao menos eu não vi, nunca vi. Talvez algum mormon possa me demonstrar se existe algum livro que mostra essas evidências, essas provas, né? Mas talvez seja uma questão de fé para eles. Aí uma questão de fé, para eles não vão necessitar ter prova, né? Porém, né, eu levanto essa questão exatamente para debatermos, né? Até onde a Bíblia é Bíblia? Porque temos diversas traduções, às vezes de manuscritos, inclusive diferentes, de trechos que usam manuscritos diferentes, diferentes de uma tradução para outra. E até onde é erro de tradução, até da onde passa que não é mais erro, aí já é uma Bíblia, por exemplo, a dos Testemunhos de Jeová, é uma Bíblia que não é considerada séria pelos protestantes, né? Ela tem, ah, eu não diria que são erros de tradução, né? São consideradas adulterações propositais mesmo. E claro, possivelmente erros de tradução ocasionalmente são propositais. Não digo o,
que o autor da tradução, o tradutor, tem a intenção de não, eu vou adulterar aqui. Não, às vezes ele tem uma fé particular, ele tem uma crença particular, e ele leva aquele versículo para a interpretação dele, aniquilando outras possíveis, que às vezes, entre essas outras possíveis estava a correta, que não é a dele. Então, o intuito pode não ser de corromper a Bíblia, mas às vezes entra aquela interpretação pessoal, né? Claro, o tradutor tem interpretação pessoal. Isso aí, pessoal, não negar isso é negar a realidade, tá? Não necessariamente essa interpretação pessoal no âmbito da tradução, ela é ruim. Eu creio que a tradução envolve uma parte espiritual, envolve uma parte física. Por que envolve uma parte espiritual? Exatamente pelos limites que temos na história. Pelos limites que temos, às vezes, em entender textos muito complexos, muito antigos. Eu acho que entra uma parte que é Deus dando discernimento ao tradutor. Mas isso não anula o fato que o próprio tradutor pode se pautar no seu próprio entendimento, crendo plenamente que está fazendo o correto, que está interpretando de forma fidedigna aos originais. E quando eu digo originais, são aqueles manuscritos que temos, cópias. E são muitas. Exatamente essa quantidade nos dá uma grande possibilidade de verificar, né? Então, é uma conversa interessante. Eu, particularmente, eu creio que termos a Bíblia hoje, né? Aí entra talvez até no quesito espiritual. Eu não creio que temos a Bíblia hoje e podemos confiar plenamente que ela foi mantida da forma correta. Eu não creio isso por conta de precisas técnicas de crítica textual, ainda que elas possam ter sua importância prática na tradução, obviamente. Eu não creio pela quantidade de manuscritos, não é por isso que eu creio. Eu acho que é uma questão de fé. As portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja e não prevalecerão contra a igreja. Eu creio que pela misericórdia de Deus a Bíblia foi mantida, apesar de erros e problemas de tradução. E claro, isso não é desprezando a crítica textual, não é desprezando as técnicas de tradução, as teorias de tradução, os modos de tradução, até porque é minha área de interesse, né? Eu mesmo estava lendo 2 artigos que eu recomendei em grupo e um livro, Procedimentos Técnicos da Tradução. Uma mulher escreveu, eu não lembro o nome dela. Fica até ruim citar um livro e falar que uma mulher escreveu. Mas eu realmente não estou. Eu não sei onde ficou esse livro. Aqui eu tenho alguns na minha bancada, mas creio que não está aqui. E são áreas muito importantes. Mas é uma questão de fé. Por que eu acho que a Bíblia não se adulterou e tal? Porque, pela misericórdia de Deus. Até nas Bíblias de Testemunhas de Jeová, a tradução do Novo Mundo, eu observo que uma essência do Evangelho pode ter sido mantida pela misericórdia de Deus. E isso não é negar os problemas. Inclusive, os problemas devem ser anunciados. Mas eu creio que pela misericórdia de Deus, ele permitiu que uma essência do Evangelho permanecesse ali. De forma que um incauto, de forma que um não convertido, ou às vezes uma pessoa muito recente na fé, que não tem esse conhecimento, porque às vezes parece só uma tradução a mais. De forma que ele não pegue aquilo e seja levado a um falso evangelho. Eu creio nessa possibilidade. E agora, se tratando das Bíblias mais sérias, saindo desse escopo, mesmo com todas as diferenças nas traduções, sejam menores, sejam maiores, você vê a essência do evangelho preservado. Você vê a palavra de salvação ali. Isso está ali. E eu afirmo, a essência do evangelho foi preservada. Até nas Bíblias que eu critico mais. Por exemplo, a que eu mais tenho crítica possivelmente seja a NTLH. Até a Bíblia que eu utilizo, eu não recomendo, porque é a Bíblia judaica completa. Não recomendo. Vai comprar uma Bíblia?
não compre ela. Agora, quando eu leio ela, eu vejo o amor de Deus da mesma forma. Eu sinto o amor de Deus da mesma forma por ver todas as atitudes que Deus fez de perdão, de misericórdia, de paciência, de bondade. Eu vejo o evangelho da mesma forma. Eu vejo um Jesus sendo crucificado, pagando pelos pecados, da mesma forma. Da mesma forma. Apesar de críticas pontuais que eu tenho a ela. E, pessoal, a Bíblia é de fundamental importância para nós. Existem os cessacionistas, existem os continuistas, que aí entra numa questão, né, se profecias poderiam existir hoje, curas e tal, e se, por exemplo, essas profecias seriam adicionar algo à Bíblia, não seriam, e nem esse é o ponto. Agora, tanto para um, tanto para outro, a Bíblia deve ser a regra de fé, aquilo que guia os passos. E, ah, inclusive, os continuistas eu vejo usarem da Bíblia. Quando eu vejo um continuista usando da Bíblia para buscar provar o continuismo, digamos assim, ele demonstra usar a Bíblia como regra de fé. Se ele busca na Bíblia uma justificativa e uma prova para que os dons possam continuar, ele está usando a Bíblia como regra de fé. Isso é muito importante. E aqui eu não estou dizendo ser cessacionista ou ser continuista. Inclusive, na prática, muitas vezes são cessacionistas que têm de procurar na Bíblia, né, uma base para poder negar a continuidade dos dons. Geralmente eles vão pela lógica, não pelo algo explícito na Bíblia, né? Ou até alguns possam ir, porque é uma lógica de ônus da prova, né? Se na Bíblia existiam dons e você crê que não existem mais dons, você tem de provar isso. Até porque é questão da continuidade, né? Se tem uma quebra nessa continuidade, então tem de se mostrar. Mas eu não estou aqui focando nesse tema. O que eu estou focando é que ambos têm, ou ambos devem ter, a Bíblia como regra de fé. E isso serve aos demais. Existem outras discussões que muitas vezes eu acho irrelevantes. Todos devem pautar a Bíblia como regra de fé. E é isso, pessoal. Creio que, espero, né, que as analogias tenham sido produtivas, façam sentido, né? Como eu já disse, não é porque a Bíblia narra um fato ruim, não é porque narra um personagem agindo de forma equivocada que ela defende aquilo. Não é porque é isso que Deus defende aquilo. Se ele simplesmente cita, ele está cumprindo a citação e de forma verdadeira, porque Deus não mente. Então, se ele cita o que de fato aconteceu. Se ele citou, tem algum motivo. Agora, os motivos de Deus ficam com Deus. Eu não tenho capacidade de entender todos eles. É, Para entendermos a Deus, somente Deus pode nos dar essa capacidade. Né? E nós ainda estamos nesse corpo corruptível e tem coisas que para nós são muito estranhas ou tem coisas que são muito difíceis de entender mesmo. Isso é normal. Mas chegará o dia, na glória, na eternidade, em que aquilo que não podemos ver, poderemos. Aquilo que não podemos ainda entender, entenderemos, na medida que o Senhor nos revelar, nos mostrar, né, na glória eterna. Deus abençoe cada um de vocês, espero que estejam muito bem. Um grande abraço.